Naquela época eu tinha apenas 10 anos, mas me lembro bem de quando vi o Prelude parado no showroom da Honda pela primeira vez. Um cupê vermelho, largo, de frente bem baixinha e uma silhueta que parecia ter sido esculpida pelo vento. A sensação era de que ali estava exposto um carro vindo do futuro. O ano era 1992. A Honda Automóveis tinha acabado de chegar aqui no Brasil. "20 anos depois, eu já atuando como jornalista automotivo, topo com um artigo do britânico LJK Setright, um dos mais aclamados jornalistas automotivos do mundo, no qual ele se desmancha em elogios por um tal de Prelude de quarta geração. Dirigibilidade extremamente prazerosa, uma overdose de tecnologia e eficiência. O carro que me hipnotizou quando criança não era apenas bonito, era um baita de um carro fantástico. Esse é o Honda Prelude. No universo da música, o prelúdio é aquela peça instrumental que vai antecipar, apresentar a alma da peça, que vai apresentar o tema principal. E esse nome é simplesmente perfeito para esse carro, porque é exatamente esse o papel que o Prelude sempre se prestou. Ele representa a visão de futuro da Honda em termos de design, em termos de tecnologia, mas tem um detalhe muito importante: sem jamais abrir mão de uma experiência envolvente e emocionante ao volante. Que espetáculo, meus amigos! Esse carro tem mais de 30 anos. Vocês têm noção? Olhem para esse painel envolvente, esse carro está muito à frente do tempo. Pense nos carros que existiam no nosso mercado há 30 anos. Completamente diferente. Por isso, a sensação desse carro, quando ele surgiu, era como se fosse uma espaçonave, uma coisa realmente muito diferente de tudo aquilo que eu tinha visto. E por isso o carro mexeu comigo, e quando eu vi aquele artigo do LJK Setright, aí realmente eu tive essa sensação. Esse é um carro, esse é um sonho que eu quero realizar. E por isso, alguns anos depois, e isso foi há 8 anos, eu realizei o sonho e comprei um Prelude exatamente como esse, nessa cor vermelha que chama Milano Red, com o sistema de esterçamento nas 4 rodas chamado 4WS. Para vocês terem uma ideia do que é o 4WS, essa é uma tecnologia tão avançada que foi introduzida no Prelude em 1987, e os supercarros de hoje, de diversas marcas, foram só conhecer essa tecnologia há coisa de 5 ou 6 anos atrás. Para vocês entenderem o que é o esterçamento das rodas traseiras, o efeito é o seguinte: em baixas velocidades, como eu estou agora, o eixo traseiro ele vai esterçar na direção oposta para reduzir o raio de manobra. É quase como se o carro ficasse mais curto. Agora, em velocidades mais elevadas, o sistema 4WS vai esterçar para o mesmo lado. E aí, pessoal, a consequência é a seguinte: o carro ele entra na curva com muito mais decisão, entra em um tempo só. A sensação, de novo, é de um carro mais curto, mais eficiente. Em vez de você esterçar para depois o eixo traseiro ir acompanhando, ele faz meio que tudo de uma vez só. E por isso o Prelude mistura dentro da sua receita sabores tão distintos, e por isso é um Gran Turismo tão avançado. Você tem luxo, você tem sofisticação, você tem design, mas você tem performance e emoção ao mesmo tempo. Ou seja, literalmente, desde sempre, o Prelude representou o casamento da razão e da emoção, da eficiência com a performance, um Gran Turismo realmente para todos os dias. Em 1992, quando esse Prelude de quarta geração chegou no Brasil, Ayrton Senna tinha acabado de conquistar o seu 3º título mundial na Fórmula 1 pela McLaren Honda. E ele também tinha realizado um trabalho de desenvolvimento do chassis do lendário Honda NSX. Hoje, a Honda tem a honra de ter fornecido o powertrain que levou Max Verstappen a conquistar seus 4 títulos mundiais entre 2021 e 2024 pela Red Bull. Quase 35 anos depois daquele encontro no showroom em 1992, é hora de reencontrar um nome familiar como o de um velho amigo, o Prelúdio, mas não mais o do passado, e sim o do presente, o carro que revela a visão de futuro da Honda, o Prelude 2026.